Viviane, você também escolheu essa imagem, né? O que mais que você complementaria do que a Núbia já colocou? Mas, Núbia, a minha reação foi a mesma da Núbia também. Eu fiquei pensando nas duas. Só que a imagem, é da minha cabeça cheia mesmo, não é de preocupação, é que eu ocupo ela demais com muita coisa e com nada que é necessário. É dentro de sujeira, sabe? Quando você está com aquela sujeira, só está precisando limpar o seu ambiente. É por isso que eu pensei nessa. Certo. Você precisa limpar o ambiente. Sim. Certo. Anota essa frase assim. Eu estou precisando limpar. Anota essa frase aí. Mas alguém escolheu essa imagem ou escolheu algumas imagens diferentes? Deixa eu ver aqui. Tem 4 pessoas que eu não consigo enxergar. O William, quando eu escolhi essa imagem, agora como você falou, eu me lembrei que, na verdade, é focar no que eu estou fazendo agora, né? Porque às vezes eu começo a fazer uma coisa e já lembro que eu tenho que fazer outra. Então, talvez não, eu tenho certeza que é isso, é focar agora, no meu presente, no que eu tenho que fazer agora, nesse momento, sem ficar pensando no que eu tenho que fazer outras coisas. E aí acaba que minha cabeça fica cheia, eu não consigo fazer nenhuma coisa nenhuma. Certo. Então, essa é uma decisão, Núbia? Focar no que eu tenho que fazer agora? Isso. Então, escreve até o compromisso que você falou daquele exercício do outro vídeo, eu escrevi na minha agenda. Não estou conseguindo. Escreve essa frase também, Núbia. Eu recebo o melhor da vida e vivo intensamente o momento de prazer agora. Olha, apesar de já ter visto algo assim, hoje você tem o mesmo comportamento, né? Isso. Então, assim, sempre chamando a sua atenção para olhar para algo, né? É isso aí, a gente vai tomando consciência, tá? Lendo esse livro, a gente toma bastante consciência, vem vários insights. Roseli, tô te vendo agora. Quem mais escolheu? Agora uma imagem diferente, que não seja essa. Maria Ângela. Eu escolhi essa aí, cheia de máscaras. Cheia de máscaras. Qual a percepção você tem mais dessa imagem ou sua autopercepção mesmo? Olha, a imagem me remete aos nossos diversos papéis. Diversos papéis na vida. Para cada papel, a gente está assumindo uma representação facial mesmo, sabe? Sim. Muita gente contente, na verdade, não está, né? Muitas vezes atrás de uma pessoa séria, com a face parecendo seriedade carrancuda, ela não é. São as representações que nem sempre dizem o que a pessoa realmente está sentindo que ela é. Perfeito. Em algum momento você sente isso em você? Sim, eu sinto isso. Eu acho que sim, acho que sim. Sim, a gente... o ser humano é muito camaleônico, né? É quase um comportamento cultural, né? Eu vejo assim... seria quase, né? De repente você sabe de uma pessoa que está com profundo sofrimento, saiu de perto de você, ou você mesmo estava, mas você não mostra. Você pega uma máscarazinha e você se protege. Isso. É uma estratégia, né? Estratégia. Uma estratégia criativa. Eu nem sei se é cultural, sabe, William? Eu não sei se isso é natural do ser humano. O animal não faz isso. Mas o ser humano faz. Eu acho que a gente tem a diferença da linguagem, né? O fato da nossa comunicação e articulação ser mais refinada e complexa, é claro que as nossas estratégias criativas ficam mais complexas também. Né? Mas tomar consciência, né, dessas estratégias
E tomar consciência que eu uso máscaras, né, em algumas situações das quais eu não quero me mostrar vulnerável ou não quero mostrar uma certa satisfação, é uma estratégia criativa, mas eu faço isso consciente. Muitas vezes a gente usa essa máscara sem perceber. Sim, eu vejo assim, E esse você usa, não é uma estrategicamente, bom, agora eu vou ficar com uma cara assim, assada. Eu sempre eu reflito a respeito dessa situação, vamos dizer assim, diante de uma pessoa que, de repente, você soube que tirou a vida dela. Uhum. E eu me pergunto, ninguém viu? Ninguém viu aquela dor extrema? Ninguém consegue, porque não consegue, não é que seja estratégia da Porque pessoa. a comunicação, Exato, provavelmente, ela não é foi dissimulada, né? Ela foi exatamente. dissimulada em máscaras de alegria, ou em tons de Exato. brincadeira, uma piadinha aqui. Talvez o olhar não consiga mascarar. Talvez o olhar. Eu acho que Sim. realmente, se a gente olhasse mais nos olhos, talvez a gente se visse melhor. Certo. Se a gente ficasse disponível, né, para esse contato. Disponível para isso. Né? Sim, sim. Eu achei essa imagem fantástica. Que legal, adorei isso também, adorei a reflexão aí que a gente construiu, tá? Também gostei muito. Mais alguém sobre uma outra imagem? Oi, Roseli, você, bora lá. Não estou te ouvindo, seu microfone está desligado. Ah, desculpa, tá me ouvindo agora? Agora estou. Sim, eu fiquei entre essa imagem e a imagem lá da manipulação, lá dos fantochezinhos. Certo. Mas eu optei pela imagem aqui de baixo porque ela me remeteu a uma coisa. Uhum. Se eu puder falar sobre isso. Assim, Claro. Você está vendo que a moça que está com a máscarazinha na mão, ela está olhando para aquela máscara que está na mão? Eu acho que ali é assim, são as muitas funções que a gente pode estar exercendo e as pessoas podem interpretar a gente de várias formas de acordo com essa função que você desenvolve. Bem. E, às vezes, também há um julgamento de você próprio e dos outros. Isso me remeteu a uma coisa. Porque um dia eu confidenciei com uma pessoa muito confiável da minha parte uma dor muito grande. Aí ela olhou para mim e disse assim, nossa, mas como você disfarça bem? O comentário dela doeu mais em mim, talvez porque eu não tinha notado que eu passava essa imagem, ou seja, quando eu fui capaz de ser vulnerável para alguém, essa pessoa me fez um julgamento. Ou talvez ela não tenha feito um julgamento, talvez ela tenha dito uma verdade que me chocou. Entendeu? E aí eu fiquei dividida. Por isso que quando eu via você olhando para a máscara, eu fiquei pensando, isso me remete a uma verdade ou isso me remete a um julgamento? Uhum. Excelente reflexão, sim. Entendeu? Então, assim, porque na verdade, eu não sentia que eu estava sendo um fake news. Eu estava sendo eu. Tá? Talvez eu não fosse capaz de ser vulnerável em um outro momento eu precisasse me demonstrar forte, ou seja, para sobreviver. Mas naquele momento eu me mostrei vulnerável e eu estava sujeito a um julgamento. Sim, sim. E perfeita essa colocação. Quando a gente se apresenta vulnerável, sim, a gente está sujeito à interferência do ambiente. Então a gente não vai com a cara passa, né? Sabe aquele caramujinho que tem uma casinha, ele tem uma casinha, né? Mas ele é tão sensível que você encosta nele e ele se retrai inteiro. Nós somos um caramujinho, né? Então, assim, E por isso, assim, aquele comentário dessa pessoa me doeu muito, sabe? Assim, me doeu mais do que a dor que eu estava comunicando, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Foi uma interferência que fez você encolher.
E é uma interferência que faz você elaborar alguma coisa. E ainda está aí, né? E essa interferência ainda reverbera, né? Ainda reverbera. Exato. Sim, sim. E aí, às vezes, em alguns outros momentos, a reação imediata, às vezes inconsciente, é botar a máscara para não sentir isso de novo. Também. Né? Então, sim, a gente está indo por boas reflexões, tá? Isabel, você está com o dedinho levantado. Uhum. Já está aberto o áudio, né? Tá. São duas coisinhas que eu gostaria de falar. A primeira, rapidamente também. A primeira é com relação à primeira foto lá da moça que está assim, com mil coisas na cabeça, né? É o trabalhar da gente, no sentido da gente delegar muita coisa. Eu estou partindo para essa agora. Delegar o que eu puder delegar e só focar naquilo que só eu vou poder fazer. Então, escolher algumas poucas atividades dentre aquele assunto, né, para eu poder optar o que eu vou focar, o que só eu posso fazer. O resto, delegar. Senão a gente fica louca, né? E a segunda coisa é com relação às máscaras, né? Sabe o que me veio, pessoal? O que me veio foi uma tristeza tão grande, porque eu vivo isso, sabe? É a tristeza e é uma pergunta que eu faço. Cadê a minha criancinha? Eu não quero ficar usando essas máscaras, né? Mas, infelizmente, a gente às vezes se vê frente a esse tipo de coisa. Mas o que me passou aí é a tristeza da moça, da bonequinha, em ter que colocar uma máscara para poder continuar vivendo. É isso que me passou. E muito legal essa sua fala, né? Cadê minha criancinha, né? E quando Cadê minha criança? você fala assim, a impressão que eu tenho é assim, cadê minha espontaneidade, né? Cadê aquilo Exatamente. que é expansivo? Por que Cadê eu não aquilo que posso corre ser pro braço, né? Por que Que é eu não totalmente posso ser vulnerável. eu? Isso, Né? Por que eu tenho que por que eu tenho que agir, colocar uma marca de acordo com aí virar esse caramujim que você falou, aguardando qualquer pancadinha para poder me defender? Eu não quero viver assim e não vivo assim. Yes. Gostem ou não Ai, gostem. olha, me arrepiou a cara Gostem ou não inteira. gostem. Me arrepiou a cara. Eu sei que a gente usa muitas máscaras, mas eu tento usar o mínimo possível, sabe? Eu tento. Isso, para mim, me incomoda muito. Eu não gosto do politicamente correto. Rebelde. Mas é isso aí. A criancinha tá aí, né? Rebelde. Felícia, você tá com a mãozinha levantada. Felícia. Eu me conectei mais com a segunda imagem ali de um homem, né, ou de uma mulher dentro de uma gaiola. É uma situação, enfim, que eu estou vivendo um pouco no trabalho. E aí eu me lembrei de uma frase que eu ouvi essa semana, assim, que está reverberando muito, assim, que é uma frase do Rumi, que diz que é uma pergunta, né, na verdade, por que você permanece na prisão se as portas estão abertas? Eu fiquei pensando nisso, assim, né? De como que, na verdade, muitas vezes é a gente que se coloca mesmo, né? Nas prisões ou nas gaiolas. Enfim, acho que o primeiro passo é tomar consciência de que a gente que se colocou ali, né? Para poder sair, assim, eu já sei que a porta está aberta, assim, na verdade, estou sentindo que eu estou me preparando para sair, assim, mas às vezes precisa de um tempinho também, né? Isso que é muito louco, assim, parece que precisa de um tempo, às vezes, para sair da prisão também. Precisa de um tempo, precisa que o copo transborde, né? Às vezes não é às vezes tá confortável ainda. Sabe aquela frase assim, tá ruim, mas tá bom? Uhum. Ainda está confortável. Então, às vezes, a gente precisa que o copo transborde. E quando o copo transborda, é assim, ó, a gente, lá na infância, a gente reage a determinadas situações de dor de uma maneira, né? Uma maneira. Volta e meia, quando situações semelhantes acontecem, a gente continua fazendo o mesmo enfrentamento. Essa maneira que a gente encontrou lá na infância de reagir, né, a uma situação, seja ela qual for, ela é uma adaptação ao meio, tá? É uma estratégia criativa
de adaptação, mas que se mantém. É para manutenção mesmo desse estado. Opa, isso aqui eu reagi assim, eu não falei o que eu tinha que falar. Eu reagi de um modo que não foi expansivo, foi contraído. Então, eu não falei o que eu tinha que falar. Mas eu sobrevivi, ó, estou intacto, estou inteiro, estou vivo. Então, quando acontece de novo, para eu manter a vida e a existência, eu reajo assim, de novo. Só que às vezes esse reagir assim não está me incomodando. Ele causa uma certa dor e um desconforto, mas não transbordou o copo ainda. Na hora que aquilo começa, aquilo já não cabe mais em nós, ou a gente começa a tomar consciência, né, de que a gente já cresceu, que a gente já não é mais criança, e que uma mulher de 25 anos, uma mulher de 40 anos, um homem de 37 anos pode agir diferente de uma criancinha de 35, você fala, não, peraí. Eu sou um homem de 37 anos, eu estou reagindo como uma criança. Então, esses insights vão me aproximando cada vez mais da porta. Mas isso ainda está a nível de pensamentos e reflexões. Quando a gente sai da porta? Quando a gente vai para o campo da experiência e da experimentação. Quando eu vou experimentar algo novo, mesmo que não seja aquilo ideal, mesmo que não seja o ideal que eu penso que vai ser o máximo, né, para eu sair de determinada situação, mas que eu experimente algo novo. Se eu experimentar uma vírgula nova, já não é a mesma coisa do que aquela reação de sempre, sabe? Então, é a nossa capacidade de ação, de movimentar-se para fazer alguma coisa diferente, de assumir a responsabilidade que eu sou um homem de 37 anos, eu posso fazer algo diferente para sair desse prisão, né? E à medida que a gente vai experimentando alguma coisa diferente, todas essas memórias anteriores, elas vão sendo acrescidas de algo mais criativo e vão me abrindo possibilidades para ações mais criativas ainda, né? Uhum. Então, sim, a gente tem que dar tempo também para a gente, né? Às vezes não transbordou o copo ainda, mas na hora que transbordar, o importante é a gente ter a fé que nós somos ok, né? Da nossa posição existencial de okeidade que o Eric Berne tanto fala. Se a gente perde a fé em nós mesmos, se a gente começa a julgar a gente mesmo dentro das nossas próprias posições existenciais, aí você perde a esperança, não tem movimento, né? Você não vai confiar em si, também não vai confiar no ambiente, tá? É muito bacana, né, a gente pensar assim, tá? E que bom que você trouxe essa frase, né? Olha o tanto de coisa que eu fui desenvolver, talvez falando para mim mesmo, né? De certeza que eu tô falando isso. Um homem de 37 anos, agindo que nem uma criança de 5, certeza que isso foi para mim. Bora, obrigada, hein, Felícia? Núbia, você está com a mãozinha levantada também. A última, tá, gente? Que a gente já vai para a leitura, para a parte do estudo mesmo prático. Núbia? Sim, eu fiquei bem, assim, tocada com a questão dessa autenticidade, né? Às vezes a gente quer ser muito forte, estou falando para mim mesmo isso, de querer ser muito forte e não aceitar que nós também somos vulneráveis e que a gente pode pedir ajuda quando não dá conta, né? E acreditar que a gente pode fazer essa transformação, mesmo com aquela crença, não, mas eu não vou pedir ajuda, eu vou ficar fraca, vou me sentir fraca. Na verdade, não é isso, né? Quando você pede ajuda, você está partindo para uma solução, né? E assumindo um lugar de vulnerabilidade que não é habitual. Então, assim, ontem eu me peguei assim, que eu até chorei, eu estava com uma coisa para resolver e eu não dava conta, e aí eu até chorei. Aí, mas como você está chorando? Como eu nunca choro, sou sombra cortona? Mas como você está chorando? Mas
comer. Porque eu também posso e também devo e também quero. Eu também estou Sim, precisando de ajuda, eu também quero resolver essa situação, mas eu não estou dando conta. Então, assim, essa questão da vulnerabilidade, para mim, pega muito, sabe, William? sim. Porque a gente está tão acostumado a querer fazer tudo sozinho, Uhum. né? E tentando, né, usando essas máscaras aqui, por isso que eu acho, por isso que eu fiquei entre essas duas, usando essas máscaras, e essas máscaras aqui estão encobrindo coisas que a gente não quer ver. Que legal que você, ao a gente vai fazer essa observação de imagens, você começa a tomar consciência, né? E agora, após tomar a consciência, deixar que essa consciência ocupe um lugar aí no seu corpo, e aí você entrar no seu estado de presença para tomar essa decisão, para tomar uma decisão nova e experimentar e se permitir experimentar uma ação que seja. Eu vou delegar isso aqui, dessa minha lista de 30 coisas que eu tenho que fazer nesse dia, eu vou delegar essa aqui, deixa eu experimentar só isso aqui, pegando o gancho lá da Isabel, né? Vou pegar só isso aqui, eu vou delegar, sabe? É partir para uma experimentação e sentir como é essa experiência, como é que isso chega aqui em mim. Isso é tão humano e tão delicioso, né? E aos poucos isso vai criando um hábito, tá? Que legal, olha, muito bacana, eu acho a leitura dessas imagens aí, para a gente abrir, né, a nossa leitura dentro desse tópico aí do livro, ainda no primeiro capítulo, que a gente vai começar a estudar sobre a característica do perdedor, né? Eu lembro que olha, eu ia falar o plantão passado, eu lembro que o encontro passado, a gente falou as características do vencedor e, de um modo geral, nós estávamos muito identificados com esse vencedor também, dentro desse olhar, né, da análise transacional e da James e da Jongleward, que é um olhar extremamente diferente a respeito do que é vencedor, né? Vencedor não é aquele que se sobrepõe em cima do outro, mas é aquele que mantém a sua autenticidade, aquele que mantém a sua identidade, aquela pessoa que é confiável, né? Aquela pessoa que você pode contar com ela. E quem será esse perdedor? Né? E aí agora a gente começa essa leitura, até para a gente se aprofundar aí na nossa discussão aí do texto, tá? Olha, a gente vai começar então o texto na página 16, no item ali, perdedores. Adoraria que alguém lesse. Se alguém pudesse prontificar, vou ficar muito feliz. Oi, Rosária, agora eu tô te vendo. Isabel também. Isabel Neves. Posso falar? No livro está no Não pode. 19, tá? Isso, 19, perdedores, né? Perdedores. Ainda que existam os que nascem para vencer, também existem os que nascem desamparados e totalmente dependentes dos que os cercam. Os vencedores fazem com sucesso a transição do completo desamparo para a independência e depois para a interdependência. Os perdedores não. Em algum lugar, ao longo do caminho, começam a evitar o tornar-se autorresponsáveis. Olha que parágrafo, só esse parágrafo dá um curso, né? Só esse parágrafo dá um curso. Porque quem de nós não nasceu extremamente vulnerável e dependente de alguém? É uma condição básica do ser humano. Depender de alguém é uma condição básica nossa. Acontece que ao longo do desenvolvimento da nossa cognição, das nossas habilidades afetivas e sociais, algumas figuras parentais vão nos ensinando a não sermos responsáveis e vão nos ensinando a não termos independência. Sabe aquela mãe que vai calçar sempre o sapato para o filho, não importa se ele está com 15 anos, ela ainda vai lavar o sapatinho dele, né? Ela ainda vai limpar o quarto dele,
ela não vai treiná-lo para depender cada vez menos dela, né? Alguns teóricos falam assim que a mãe, vocês já ouvi de uma cliente falando assim, tem um teórico que fala assim que a boa mãe é aquela que vai se tornando menos necessária ao longo que a criança cresce, né? E é essa mãe que eu quero me tornar, né? Achei muito lindo isso da parte dela. E sim, a gente tornar-se menos necessário na vida desse indivíduo para que ele adquira a independência. Então, quando chega na juventude, ele já está independente, ele já faz as suas próprias escolhas, ele arca com as consequências das suas próprias escolhas, ele vai errar muito, ele vai bater muito a cabeça na parede, né? Ele vai cometer vários erros absurdos e ele vai aprender com tudo isso. Até para ele aprender a chegar ao nível de interdependência, de voltar, às vezes, a pedir um conselho, uma ajuda, de voltar a ser vulnerável e perceber que, na verdade, ele precisa do coletivo e trabalhar cooperativamente com as pessoas ao redor é muito mais satisfatório do que ser totalmente independente, porque a gente não é independente mesmo, né? Nós podemos ter independência financeira. Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha renda e sou independente financeiramente. Mas a gente é extremamente dependente da sociedade que a gente vive, do sistema em que a gente está incluído, inclusive o sistema financeiro, né? Então, essa noção de interdependência, ela só vai acontecendo com o indivíduo amadurecido. E ele só amadurece à medida que ele vai sendo autorresponsável. Né? Por isso que quando a gente vai chegando, a gente vai se tornando um adulto maduro, um adulto velho, ou a gente entra já depois dos 60 anos, a gente já está com uma noção de mundo, né? Não sei, não cheguei lá, mas a aparência que eu tenho, tá? É que a noção de mundo é muito mais ampla, porque já compreendeu, já está compreendendo que a interdependência é uma necessidade. Né? Que a gente ainda na dependência, na fase adulta jovem ainda, a gente só quer ser independente. A gente parte do princípio, né, que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais sábio, mas não dá para se iludir não, tá? A gente vai ficando mais idoso e sem se informar, sem se preparar, a gente entra nessa discussão que esses dias um professor estava falando que a gente se sente muito desamparado. E o idoso, principalmente, né? A gente chega numa hora que você fala, gente, mas eu estou totalmente desamparado, e aí, né? Tipo, o estar sozinho, aquelas coisas, tipo, já não tem mais aquela correria de trabalho, de não sei o que, a gente também entra na sensação. E eu gostei do olhar de um professor, assim, cara, tipo, põe o pé no chão e pensa, como é bom estar desamparado. Porque se você não está, né, o que é estar amparado? É você estar preso. Se você está desamparado, você pode ir, você pode se mover. Então, para que ficar parado e ficar, oh, meu Deus, estou desamparado, né? Aí sim, que legal, eu estou desamparado. Então, agora eu posso ser independente, eu posso, já tenho condições de ser um adulto realmente, né? Aí chegar na interdependência. Então, desamparo, a gente usa muito esse termo, né? Está sem amparo. Cara, que bom que está sem amparo. Você está livre, vai, tenta, né? Tenta. Mas isso a gente tem que adultecer ainda, e não é a idade que nos faz isso, não, viu? Olha, as próprias teorias, né, de neurociência apontam assim, que o nosso sistema nervoso central, ele amadurece tarde, né? Então, assim, é com 30 anos, né? Então, assim, de 25 a 30 anos, a gente começa a ter uma maturidade neuronal. Então, até os 30, a gente ainda está experimentando muita coisa, ainda nada está consolidado, sabe? Então, depois dos 30, a gente já tem uma capacidade neuronal, estrutural, para lidar melhor com a realidade.
Então, se a gente começa a lidar melhor com a realidade depois dos 30, né, eu acredito que aos 60 a gente já tenha uma condição e uma experiência de vida mais ampla. Inclusive, para quando eu chegar num período de desamparo, eu ser o amparo. Eu me tornar o amparo aos 60, né? Tudo bem eu estar desamparado. Eu sou o mais velho, eu sou o maior, não tem mesmo aqui atrás, né? Já foi, às vezes os pais já foram mesmo. Essa sensação realmente vai acontecer, mas agora, quem sabe seja eu o amparo de toda uma geração que vem adiante, né? E olha, o que você me falou acontece muito em consultório, viu, Regina? Às vezes mães que os filhos já estão maiores, né? E que elas na maternidade, elas ocuparam um papel de mãe, e agora que os filhos estão indo embora, elas não sabem quem ela é. Então, ela perdeu o papel de mãe, que ela ficou habituada ali 25 anos, morando com aquela criança, né? E agora que essa criança decide ir embora, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe quem é o marido dela, porque o marido dela agora torna-se marido dela, não é mais o pai do filho, agora volta a ser marido, que ela só conhecia esse marido antes do filho chegar. Depois que o filho chegou, esse marido sumiu e agora ela tem marido de novo. Então, assim, é toda uma reconstrução, porque a gente perdeu o endereço da gente mesmo dentro dessas tantas máscaras que a gente precisou usar. Né? E talvez esse conteúdo que a gente vai lendo agora sobre perdedores fale muito de nós, também de vários movimentos em que a gente se põe num lugar que não é autêntico, num lugar que não tem autenticidade, mas num lugar que deve satisfazer agora esse papel de mãe, onde eu sou convocada, que deve satisfazer o papel de empresária, onde eu estou, que deve satisfazer o papel de seja lá o que for, onde eu acho que eu deva caber, tá? Então, eu acho que é disso aí que vai se tratando o nosso estudo agora, né? Vamos continuar a leitura, então? Ou alguém tem alguma consideração? Bora, então? Bora. Bora. Como já dissemos, poucos são totalmente vencedores ou perdedores. A maioria são vencedores em algumas áreas da própria vida e perdedores em outras. A vitória ou derrota é influenciada pelo que lhes aconteceu na infância. A falta de reação à necessidade de dependência, desnutrição, brutalidade, relacionamentos infelizes, doenças, desapontamentos contínuos, cuidados físicos inadequados e acontecimentos traumáticos estão incluídos entre as várias experiências que contribuem para que as pessoas se tornem perdedoras. Olha, bem, vou só fazer um parênteses aqui, ó. As experiências traumáticas, ele cita todas as possíveis experiências, tá? E acontecimentos estão incluídos entre as várias experiências que contribuem para que as pessoas se tornem perdedoras. Não quer dizer que são elas que instauram uma posição perdedora no indivíduo, tá? Então, não é porque você vivenciou um trauma ou você vivenciou um relacionamento que não teve sucesso ou que você experimentou uma situação difícil de humilhação na sua vida que você vai se tornar um perdedor. O que faz com que você se torne perdedor é a sua autopercepção diante do evento. É o seu auto-julgamento diante do evento que aconteceu. Então, quando eu olho para mim com um julgamento muito acirrado, jamais eu deveria ter feito isso, né? Que absurdo que eu fiz. Ou então eu me vitimizo, né? Nossa, eu só fiz isso por causa disso, disso, daquilo, né? Não tive outra escolha, não tinha outra escolha, né? Então, esses movimentos de autopercepção diante dos fatos é que vai fortalecendo essa posição existencial não ok, tá? Que vai dando para mim
eu vou legitimando essa posição e me tornando um perdedor. E aí eu vou usar de vários subterfúgios aí, bastante intensos nas relações de perdedor que a gente está lendo ao longo desse texto, tá? Mas essa impregnação dessa posição existencial na infância é que vai determinando, dessa autopercepção da infância, tá? A gente parou aqui nos tais. Tais experiências interrompem, detêm ou impedem o progresso normal na direção da autonomia e da autorrealização. Ao lutar com as experiências negativas, a criança aprende a tornar-se maleável e a manipular os outros. Estas técnicas de manipulação são difíceis de ser abandonadas mais tarde e frequentemente se transformam em padrões estabelecidos. Um vencedor procura mudá-los, um perdedor apega-se a eles. Então vamos pensar numa estratégia de manipulação de uma criança? Quem tem um exemplo de uma estratégia de manipulação de uma criança? Olha, eu tenho um exemplo de um adolescente aqui que desde sempre, tá? Tá. Sentar para conversar com ele, tudo ele acha que é acusação. Aqui é uma dificuldade você sentar e falar, vamos fazer, né, dialogar e falar, ó, você poderia ter feito assim, você poderia ter, né, ó, veja o que aconteceu tal, mas assim, é abrir a boca e falar, senta aqui, vamos conversar, já faz assim, E a estratégia de manipulação dele é levantar assuntos e assuntos, né, nossas falhas como pais, e jogar para cima da gente e fazer um rebuliço total para mostrar que nós somos não ok e que nós não temos nada que falar nada com ele. E aí acabou a discussão. Aí ele vai para o quarto. Morreu aí. Porque ninguém vai continuar, está manipulando. E aí eu justifico a minha ação não ok em cima dos pais. Então eu só faço isso porque meus pais, né? Então aí eu saio da minha autorresponsabilização e responsabilizo papai e mamãe. Sim, sim, isso é uma estratégia de manipulação. Tá? Mais alguém lembra de uma estratégia? Eu vou dar um exemplo, tá? Minha sobrinha, hoje minha irmã foi na escola conversar porque ela estava sofrendo uns episódios de bullying na escola, ela e algumas outras meninas, de algumas meninas que já têm alguns problemas, já reprovaram de ano e tal, e enfim, tem sérios problemas mesmo. E aí, quando é imediato a manipulação, tá? Quando a Laís, a minha sobrinha, ela vai contar a um adulto o que está acontecendo, por exemplo, jogaram sal grosso, né? Começaram a jogar sal grosso na Laís, da minha sobrinha. E aí, quando ela vai contar para o adulto, essa menina que joga, ela começa a chorar e fala que a Laís está mentindo, que é mentira dela, né? Então ela se coloca como uma vítima mesmo, ela se apresenta bastante vitimizada, né? Não é mentira, ela está falando mentira, isso não aconteceu, né? Então é uma estratégia para eu sair do lugar de perpetrador e entrar no lugar de vítima, tá? Sempre há uma estratégia para que eu não assuma a responsabilidade. Até porque se essa criança, a gente já percebe que ela tem um histórico bastante complicado, é porque todas as vezes ela foi punida severamente, né? Provavelmente um ambiente bastante opressor, né? Onde ela vive. Então, todas as vezes que alguém vai chamar a atenção para interromper determinado comportamento, ela se vitimiza. Aí ela fala, não, eu não vou fazer mais isso. Aí quando o adulto conversa, não, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, eu juro, e ela chora, e você fica com muita dó dela, e no outro dia ela está fazendo tudo de novo, né? E já automatizou o comportamento, tá? Já tornou-se um padrão de comportamento. E essas estratégias de sobrevivência a um ambiente opressor que faz a gente se retrair, são comuns a todos nós. Muito comuns a todos nós.
E é o tomar consciência das nossas estratégias e desejar experimentar ações para sair delas que faz com que a gente ocupe o lugar de vencedor. Só tomar consciência, ok? Ok. Mas experimentar ações para a gente sair desse comportamento é o que nos torna, sim, alguém que está na autonomia, na autenticidade. Seja o resultado que for, vai ser melhor do que o anterior, tá? Ó, um vencedor procura mudá-los, né, assim que ele toma consciência. Um perdedor apega-se ao estado anterior de manipulação, tá? Bora continuar, Regina? Ui. Ui, Alguns perdedores referem-se a si mesmos como bem-sucedidos, mas ansiosos, bem-sucedidos, mas enganados, ou bem-sucedidos, mas infelizes. Outros revelam-se totalmente derrotados, sem nenhuma direção, incapazes de mudar, semi-mortos ou extremamente aborrecidos. Um perdedor poderá não perceber que, na maioria dos casos, esteve construindo a própria jaula e cavando a própria sepultura, e é um chato consigo mesmo. chato consigo. Alguém tem algum comentário dos quais, assim, toca aí você e você queira compartilhar? Eu lembrei muito, Felícia, da imagem da pessoa presa na jaula, né? A gente que se põe ali dentro, né? E você fala assim, a porta tá aberta. E a gente escolhe ficar dentro da jaula, né? Sim, sim. Vamos Eu, continuar. eu, eu também fiz a opção pela jaula, e aí estou me vendo aqui, como eu te disse, primeiro eu me achei super vencedora. E a hora que baixa um pouquinho o ego, né? Cara, quantas situações que a gente se mete, né? Sendo grandes perdedores. Sim, sim, sim. A gente vence, mas sempre fica um resquiciozinho da posição não ok e a gente é muito chato com a gente. Ali a gente abraça, chama para tomar um café, né? Vamos lá, esse lado nosso. Vamos tomar um cafezinho, mais tarde a gente conversa com o próximo lado melhor. Ai, ai, ai. Sim, sim. O perdedor raramente vive no presente. Destrói o presente ocupando a mente com memórias do passado ou expectativas quanto ao futuro. Ai, ai. E aí? Quando o perdedor vive no passado, mergulha nos bons velhos tempos ou nos infortúnios que sofreu. Nostalgicamente, ele se apega à maneira como as coisas costumavam ser, ou lamenta a falta de sorte. Gente, veio uma coisa na minha cabeça, mas olha, veio como um raio. Assim, aqui na 14 tinha uma banca, não sei se tem ainda, mas tinha uma banca de revistinha. A Laís adora a Turma da Mônica, essas coisas, né? E aí a gente andava a pé, às vezes, ali na Calógeras, aqui na Calógeras, perto do HSBC. Aqui. E a Laís gostava de revistinha. A gente passou ali na frente e tinha revistinha. E aí ela escolheu uns 4 exemplares que ela não tinha. Fui pagar, a moça não passava cartão. Aí eu disse assim, a senhora não passa cartão? Ela falou assim, não, a gente não passa cartão. Aqui a gente só aceita dinheiro. Eu falei assim, poxa, mas né, um tempo assim de que a gente só usa o cartão de crédito, né? Aí ele falou assim, pois é, mas esse modo a gente ainda não aceita ele. Aqui é só cartão de crédito mesmo. E aí, na hora, me vem esse pensamento assim, eu fico preso a um sistema e a um modo de ser que não funciona mais. Que já não serve, que não cabe mais no mundo, né? E eu deixo de atender as pessoas que querem. É uma criança que está ali desejosa de fazer uma leitura, de que quer aquele produto, mas ela não pode ter, porque eu me recuso a me abrir para o que é novo, o que é atual, né?
E às vezes eu faço isso, e não veio como raio à toa, né? Às vezes eu tenho alguns comportamentos que denotam esse apego a um modo anterior, que eu acredito que tem que ser esse modo anterior, sabe? Então, veio uns insights aqui para mim. Vamos embora, então. Nem fale, eu compro panela, compro equipamento para casa, compro roupa e até usar. Aí roupa, ela vai ver, já, tipo, caiu de moda, né? Ah, mas nem usa mais. Mas eu estava esperando a hora, sabe? Não deixa de ser, você está lá no passado, né? Que era para pegar e entrar logo, né? Ai, não, vamos ficar com as outras primeiro. Ou então vivenciando uma ânsia de usar roupa no futuro e não ter feito nenhuma ação para usar, né? Também. Nenhuma ação para usar. Sim, sim. Ai. Ai. Onde que a gente estava? Sente pena de si mesmo, isso? Falta de sorte lá, né? Eu me perdi, mas então eu vou ler de novo, tá? Sente pena de si mesmo, né? Sente mesmo, transfere a responsabilidade. Vou bem rapidinho. Quando o perdedor vive no passado, mergulha nos bons velhos tempos ou nos infortúnios que sofreu. Nostalgicamente, ele se apega à maneira como as coisas costumavam ser, ou lamenta a falta de sorte. Sente pena de si mesmo e transfere a responsabilidade da sua vida não satisfatória para os outros. Ai. Culpar o próximo e excluir-se é o que faz parte do seu jogo frequentemente. Um perdedor que vive no passado pode lamentar, se ao menos tivesse me casado com outra pessoa, se ao menos tivesse um emprego diferente, se ao menos tivesse terminado os estudos, se ao menos fosse simpático, se ao menos meu marido ou minha mulher parasse de beber, se ao menos tivesse nascido rico, se ao menos tivesse melhores pais. Olha, essa terceira opção aí, se ao menos tivesse terminado os estudos, foi um tapa que eu levei da Tânia Coutinho uma vez. Eu não terminei a faculdade de artes, né? Quem me conhece sabe, eu não finalizei. Eu cheguei ao TCC e desisti. Terminei um relacionamento na época, não estava com a cabeça bem. Entendi que eu fazia faculdade para fugir da relação. Enfim, não terminei. E aí eu tinha feito um curso de terapia transpessoal pela internet. Depois conheci o Alexandre Xavier de Camargo, que foi meu psicólogo por um tempo. E aprendi a ser terapeuta com ele. E aí, estava com crise no serviço, no hospital regional, na época que eu trabalhava lá, não dava conta e tudo mais, lá. E aí eu vinha com o Céu Menos. Ah, mas eu podia ser terapeuta, mas eu não terminei a minha faculdade ainda, né? Mas vem cá, você me fala, como foi o processo de fazer o curso de terapia? Foi bom, nossa, eu fui muito elogiado, né? O Alexandre, que foi meu professor, ele falou que teve bons feedbacks a respeito do estágio, né? Que eu estava preparado para ir e tal, mas eu não tenho uma faculdade. Se ao menos eu tivesse a faculdade, né? Se ao menos. Aquilo era para mim o remorso, a culpa que eu enfiava dentro de mim por não ter feito. E olha, o chicote comia nas costas, tá? Quando eu deixo o se ao menos de lado, quando eu decido deixar o se ao menos de lado e me abro para a experiência possível, não a ideal, porque a experiência ideal era o quê? Eu terminar a faculdade, fazer uma pós em arte-terapia e trabalhar como terapeuta. Essa era a minha experiência ideal. Mas qual era a experiência possível? Ser terapeuta com o que eu tinha. Quando eu me abro a essa experiência, eu me surpreendo. Mas eu demorei para me abrir a essa experiência. E foi muito possível. Mas eu precisei chegar num limite, né? O copo, sabe, Felícia, o copo não transbordou, mas quando o copo transbordou, eu fui para ação e deu certo.
tá? Eu fui para ação e deu certo. Então, esse e se eu não tivesse terminado a faculdade, ele ficou pro passado, ele não existe, mano. Ele deu espaço ao que é possível ser, tá? E o que é possível ser, ó, me satisfaz, tá? Então, eu tive essa experiência, né? Alguém de vocês já teve alguma experiência também de deixar o e se de lado? Risadinha da Viviane. William, Eu ainda tô no e se. Isso, William. Sabe o que eu estou aqui pensando hoje? Não, é impressionante essa aula. Está sendo fantástica, porque está fechando o meu dia hoje. Porque hoje eu tive um reconhecimento de algo que eu não reconhecia. Eu sempre tive dificuldade de reconhecer o homem em si, né? E eu achava que eu sempre fui a culpada. Não, eu nunca fui a culpada. Ele é aquele o estragado, eu não. Que isso? E hoje, do nada, eu tive esse clique, assim, tipo, cara, eu perdi um bom homem. Aí eu falei isso. Aí eu falei, que lindo! Só que eu preciso partir para ação. Não com ele, mas assim, em relação a isso. E aí a aula de hoje eu estou pensando, eu já tenho todos esses pensamentos, eu já estou tendo tudo isso, mas eu não parti para ação. É impressionante. A aula de hoje está assim, fantástica. Eu ia até te agradecer. Porque eu estou aqui encantada. Que Encantada. E essas são as últimas falas, então, né? Eu estou assim, encantada e pensando o quanto eu estou recebendo, né? Porque é para me cair em si mesmo, porque eu também não estou feliz. E esse copo aí, o meu está vazando agora financeiro, está estourando, e é para isso. E eu não, ainda estou no item. E ele transborda, que é um jeito da gente dizer essa forma não dá mais. Tá Essa desse forma jeito. já bastou. Não Eu dá cheguei mais. nesse limite. Nossa, gratidão mesmo. Hoje está Que bom. fantástico. Fico feliz, que bom. E eu mais ainda. É um espaço bacana, né? Esse espaço de leitura e que bom. Esse livro também foi, assim, excelente, né? Escolha de leitura. Eu acho que a gente pode terminar por aqui hoje, né? Nós já estamos aí, já é 8h30 já, né? O horário da gente finalizar. Tem mais a leitura, quem quiser continuar finalizando, né? Ele vai começar a falar aqui sobre o e se do futuro. E se eu perder o emprego? E se eu perder a razão? E se não der certo, né? E aí são o perdedor que vive lá na instância futura, tá? Mas no próximo encontro a gente fala então da importância aí da análise transacional e da Gestalt para atuar na promoção de uma certa autonomia e de um espaço para a experimentação dessa espontaneidade, tá? Que a gente pode desenvolver com o apoio, tá? Da Gestalt e da análise transacional. Oi, Viviane. Só para te perguntar uma coisa. Aquilo, porque eu já li a tela na frente, lá naquela segunda parte da Gestalt, que é a da cadeira, não é? Da cadeira vazia. A gente consegue fazer aquilo lá? Assim, eu consigo, eu dou conta. Olha, tem um jeito muito bacana de fazer, tá? Então, vamos supor, fala aí, um problema que você está com alguém, com alguma pessoa. Eu me identifiquei muito com aquela professora. Qual Não professor? porque as pessoas não gostam de mim, é o que está no texto, né? Mas pela forma de ser boazinha demais. Entendeu? Tá, não, mas vamos pensar assim, pega um problema real. Real. Tá? Você tem com uma pessoa real. E aí você coloca essa pessoa real na sua frente. Sabe quando a gente tem uma atitude perdedora de não falar o que a gente deveria falar? Ou de não expressar o que a gente deveria expressar? A Gestalt, com o experimento aí do Fritz Perls, com o método dele, né, com Friedrich Perls, quer dizer, você coloca uma cadeira vazia na sua frente e você imagina que essa pessoa está ali e dá espaço para esse corpo colocar a ação para fora que não foi feito antes. Então, assim, se eu tô com raiva, eu digo, olha, tô com raiva, eu senti que foi muito injusto o que você fez comigo, você me expôs, você me colocou em exposição, eu me senti ferido, tá? Eu não falei antes e agora eu tô falando, né? E aí você deixa o corpo criar essa forma que ele
não se permitiu no momento no momento em que era possível fazer aquela ação, porque as formas anteriores de se embotar estava mais impregnada. Então, ao experimentar isso num ambiente fechado e seguro, a gente vai trazendo ao corpo consciência dessa possibilidade, tá? Depois que você falou tudo que você queria falar, pôs para fora, você respira fundo e senta na cadeira. E agora você se percebe, você escuta tudo o que você disse, como se você fosse aquela pessoa. Este momento é um momento de grande sensibilização. Porque a gente começa a ter noção, inclusive, do tom de agressividade, a gente começa a ter noção, inclusive, da percepção do outro, porque o campo, né, quando a gente fala de Gestalt, a gente está falando de um campo que existe muitos vividos aqui, muita informação, tá? O campo se doa para nós também das informações desse indivíduo que chega, que a gente está, né, gritando aqui, berrando aos quatro cantos. Então, quando a gente senta naquele lugar, o campo se doa para nós, para a gente ter algumas percepções. E é só fazer esse exercício, só de fazer esse exercício, a nossa postura em frente ao outro muda. Porque nós já não podemos mais ver o outro de outra maneira. A gente já viu. A gente já experimentou. Você acha que reverbera isso até para o outro? Olha... Se fosse uma linha do tempo, seria ideal, né? Sim. Mas eu utilizo muito essa abordagem, William. Oi, Núbia. Eu utilizo muito essa abordagem da cadeira vazia e é muito, assim, é muito legal, porque você mesmo se escuta, depois quando você senta na outra cadeira, você pode falar como você sentiu quando você ouviu a outra pessoa, como... Vamos supor, foi com o seu pai, aí você senta na cadeira do seu pai, seu pai escutou e ele vai falar por que ele agiu daquele jeito, aí depois você volta de novo para outra cadeira, para ser você. Então, é muito legal, é uma tomada de consciência muito grande, porque daí você consegue estar no lugar do outro e sentindo tudo que ele falou, como foi para você e como foi para ele também. Sim, essa autopercepção, quando a gente se coloca lá no lugar do outro, a gente vai tomando mais consciência de nós, né? Não tanto do outro, mas de nós, sabe? E ao tomar consciência de nós e do nosso potencial de ação, a gente muda a percepção com o outro. Agora, respondendo a Isabel, né? Você acha que isso reverbera no outro? Quando a gente fala em Gestalt, a gente fala em um campo de vividos, um campo que nos tem. A gente não tem o campo nos tem. Então, pensa assim, que a gente está todo mundo mergulhado nessa sopa, né? Então, se eu estou fazendo algo intencionalmente, intencionado a determinada pessoa, estamos conectados a ela, tá? Então, nosso olhar, quando a gente for para a realidade, a gente sair da virtualidade, né, da experimentação dentro de um campo fechado e seguro, a gente ir para a realidade, a gente olha para as pessoas de um olhar diferente. Tá? É uma outra percepção, a gente já mudou. Eu posso gravar o que eu falar e botar para ouvir? É uma experiência. É uma experiência. Tá? Depois você conta pra gente qual é o resultado de ouvir essa gravação, né, outras vezes e tal. Tá? Tá bom. Oh, que delícia, Mariângela, que gostoso você estar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Isabel, tá? De novo sempre, muito querida. Viviane, Rosária, Felícia, que bom que você voltou. Regina, Núbia, tá? Isabel Neves também. A outra, né? A Isabel Neves, a outra, tá, gente? Um beijo
para vocês, bom descanso aí, boa noite. A gente se encontra. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, com Deus. Boa noite. Ô, William, eu te Fácil, chamo né, depois amanhã, tá? Ótima Aí você vai semana. descansar. Eu espero. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, William. Tudo de bom para todos. Obrigado, Isabel. Um beijão.